Bom dia, pessoal. Inicialmente, a gente agradece a presença, a participação de todos. Hoje é um dia, uma apresentação especial. O mundo de privacidade de dados, quando a gente fala em questões de LGPD e privacidade em outros países, tem crescido mais a cada dia. Nós vamos mostrar, eu e a doutora Samia Massari, vamos mostrar o que tem acontecido e, principalmente, uma novidade que aconteceu há um mês no Brasil, que foi a transformação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma agência e também sobre a auditoria do Tribunal de Contas da União em 387 empresas públicas, órgãos públicos relacionados ao tema LGPD. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre esses temas. A previsão é que a gente termine por volta de 11h30 e estamos à disposição e vamos fazer uma conversa sobre esses temas nessa próxima hora. Então, desculpa aí, agora foi. Falar um pouco da Every. Inicialmente, vamos falar um pouco da empresa, da Every, né? Nós completamos 11 anos, temos hoje 130 colaboradores, a nossa sede fica em Brasília e temos escritório em Vitória, Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Hoje a gente tem um grande orgulho de falar que nós somos líderes no segmento de adequação à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em segurança da informação e em GRC, que é o segmento de governança, riscos e conformidade. A gente preza muito pelo atendimento aos clientes. Esse é o nosso principal valor, o atendimento aos nossos clientes e a satisfação dos clientes em primeiro lugar está no nosso DNA. Desde quando a gente iniciou a empresa, esse é o principal motivo da empresa estar nesse crescimento, que a gente cuida muito, a gente busca muito essa satisfação do cliente e é o nosso primeiro valor estratégico da empresa. Um pouco sobre as questões sociais, a gente tem feito algumas ações sociais, normalmente ligadas a esporte e educação. Então, nós patrocinamos alguns projetos de jiu-jitsu, algumas coisas relacionadas a futebol. Então, a gente já patrocinou o Gama no Distrito Federal, a gente patrocina o Bangu no Rio de Janeiro, já patrocinou o ABC de Natal e alguns projetos, principalmente em Brasília e no Rio de Janeiro, relacionados a jovens, educação e esporte. Esses são os nossos princípios. E lá, em 2021, no primeiro patrocínio ali no Bangu, a gente expôs na camisa do clube uma questão sobre a liderança em proteção de dados. A gente privilegiou essa frase em relação à nossa logomarca. Vou falar um pouco mais sobre isso na frente. O Brasil, vamos entender que o Brasil é um país hiperconectado, né? Nós temos a maior eleição digital do mundo, nós temos a maior entrega de imposto de renda do mundo e nós temos os serviços financeiros que hoje são considerados os principais serviços financeiros digitais do mundo também. Então, nós temos muito talento, temos muito conhecimento. A estratégia do governo em relação à digitalização ou dos governos tem sido muito arrojada, né? Então, vamos entender que nós estamos num país onde o mundo digital sobrepõe
sobre o papel, por exemplo. Então, eu vou falar de algumas situações aqui, alguns casos de sucesso, de forma bem objetiva. Hoje a gente tem um contrato com o Serpro de software de GRC, Governança, Gestão de Riscos e Compliance, que é o maior projeto de governança, gestão de risco e compliance do governo federal. Pode ser, inclusive, do Brasil, mas com certeza do governo federal e é um projeto que está se perpetuando, já está no 7º ano, e o cliente tem estado bastante satisfeito com o que a gente tem feito. Um outro projeto da Força Aérea Brasileira, que é o projeto nacional, né, de referência da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira é a maior força aérea da América Latina, e ela tem construído questões relacionadas à governança, a risco, compliance, junto com o nosso apoio. A Estônia, empresa privada, né, empresa da maquininha verde, ela é uma das maiores fintechs brasileiras, então nós implementamos também o Artia, que é um software de gestão de risco e compliance. No Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, a gente fez as análises de segurança nos sistemas eleitorais e não eleitorais, né? Nós temos, como eu falei, a maior eleição digital do mundo, né? E a Every foi contratada para fazer os testes de segurança no ambiente nos sistemas eleitorais e não eleitorais. Em relação ao LGPD, que é o tema dessa nossa conversa, nós somos contratados pela Petrobras, que é o maior projeto de privacidade do Brasil. A Petrobras nos dá muito orgulho, que é a maior empresa da América Latina, e a Every faz esse projeto, que não é só LGPD, né? Nós tratamos outros regulamentos de outros países, regulamentos de privacidade da informação de outros países. Além disso, tem outros projetos, né? Nós hoje alcançamos mais de 500 projetos realizados. A gente tem a Agência Nacional de Águas como cliente, que se destacou agora nessa auditoria do TCU, é a agência que teve o maior índice de maturidade, né? A Prefeitura de Aracaju, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, a imprensa nacional, que foi a pioneira nesse assunto, lá em 2018, quando a LGPD ainda foi sancionada, a gente já começou a realizar um projeto de adequação à LGPD. Foi a primeira empresa, primeiro órgão público a tratar esse assunto de forma séria. A SEDAI, no Rio de Janeiro, a Chesf, em Recife, um projeto do PNUD, né, relacionado no Ministério do Meio Ambiente, relacionado à adequação LGPD. No próprio SERPRO, a gente ajudou um pouco o SERPRO na questão de adequação. Então, temos aí, como eu falei, mais de 500 projetos. E como destaque, eu vou trazer aqui o governo do Estado do Rio de Janeiro. O governo do Estado do Rio, ele investiu bastante nesse tema. O Tribunal de Contas Estadual, fez uma auditoria. Essa auditoria percebeu-se que o governo precisava investir nesse assunto. A partir desse momento, o governo investiu, fez uma licitação, nós ganhamos e a gente tem hoje 38 contratos no Estado. É o Estado mais avançado nesse tema de adequação à LGPD e relacionado a questões mais abrangentes, né? Que, na verdade, é o Programa de Governança em Privacidade da Informação do Estado do Rio de Janeiro. E, como eu falei, o Rio de Janeiro ele é a capital da privacidade, né? A evolução do Rio de Janeiro nos últimos anos foi algo exponencial e tem-se o reconhecimento, não só nosso, mas do mercado, como o estado que mais evoluiu e que tem o maior índice, o maior nível de maturidade no tema adequação à LGPD e à privacidade em geral. Lembrando que o Rio de Janeiro utiliza, hoje tem o CICC, que é um ambiente da Polícia Militar, um ambiente que busca monitorar algumas questões de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, né? É um projeto de muitos anos, e essa evolução desse projeto também de monitoramento, aonde
algumas situações de prisões por conta de reconhecimento facial, né? O que fica marcado na cabeça das pessoas é o Réveillon em Copacabana, mas isso é o dia a dia da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e esse tema tem muito a ver com privacidade da informação. E como eu falei, nós temos mais de 500 projetos realizados, dá um orgulho imenso para a gente ter essa quantidade de clientes, de projetos num segmento que a gente investiu, que a gente acreditou, e nós estamos hoje nessa liderança. E se a gente falar em mundo, né? Às vezes as pessoas falam, não, a LGPD acabou, a LGPD não existe, é invenção de brasileiro. A LGPD é invenção de brasileiro, claro, que é a lei do Brasil. Mas o tema privacidade de dados, privacidade da informação, tem crescido muito no mundo. Se a gente perceber esse gráfico, são hoje 79% dos países, eles têm um regulamento de privacidade e outros estão em construção. Esse gráfico é de julho agora desse ano, ou seja, há 3 meses atrás. E também, se a gente olhar na América Latina, né, o 88% tem um regulamento, 3% está no rascunho, né? E 9% não tem legislação. Então, vocês veem que essa questão se tornou obrigatória em relação aos países. A LGPD no Brasil foi uma das leis mais rápidas de aprovação, porque existia uma pressão internacional para que o Brasil tivesse também um regulamento de privacidade e pudesse manter o comércio entre outros países. Se a gente for para o mundo privado, nós vamos entender, através desses 3 comerciais aí da Apple, WhatsApp e Itaú, que esse assunto é um assunto que o cidadão se importa. Ou seja, se grandes empresas como estas que eu citei estão com comerciais nos horários mais nobres, com o tema privacidade, se vocês perceberem, o fim de cada uma dessas propagandas tem a palavra privacidade escrito, né? Ou seja, esse pessoal tem pesquisas, eles identificaram que o cidadão ou o cliente deles, no caso, quer privacidade e eles investem em comerciais nos horários mais nobres, como eu falei, para dizer, passar a mensagem para o cliente deles que eles estão preocupados com privacidade. E voltando ao tema aí que a gente falou aí sobre os patrocínios, né? Esse slide aí é um slide que eu mais gosto, porque aí conta um pouco da nossa história em relação a esse tema LGPD. A LGPD foi sancionada em agosto de 2018 e, a partir daí, a gente começou a estudar e investir nesse tema. Fizemos 3 primeiros projetos do governo, que foi Imprensa Nacional, Eletronorte, Apex Brasil. A partir daí, a gente começou um crescimento sólido em relação a projetos de adequação LGPD, e o nosso compromisso ele ficou marcado em camisas de time de futebol, né? No Gama do Distrito Federal, ele foi campeão em 2021 com essa camisa, onde a nossa marca ela nem apareceu o nosso site, né? E o destaque foi a LGPD, onde a gente colocou na camisa LGPD 18 mil razões para proteger a sua empresa nesse caso. Se foi o camisa 10, são 10 mil razões. E em relação ao Bangu, nós colocamos aí no lugar do principal patrocínio, que é o patrocínio Master, a nossa liderança nesse segmento de LGPD. E essa liderança se consolidou, né? E a gente, nesse último ano, a gente usou aí a palavra privacidade do uniforme do Bangu, aqui do Rio de Janeiro, como o destaque, né? Perceba que no short, ali à direita, onde está escrito privacidade, a nossa marca ela nem aparece direito, né? Nós resolvemos expor o segmento e não a nossa logomarca. E para ficar mais fácil de ver, essa aí é a camisa do Bangu de 2021, onde a nossa logomarca fica um pouco escondida, né? Em prol
de um segmento que a gente sempre acreditou e investiu muito. Já estou chegando no final para passar para a doutora Sâmia, mas vamos entender também que no Brasil, esse mundo de privacidade, de LGPD, ele é recente, com 3 anos de, vamos dizer assim, de atraso em relação à União Europeia, onde tem a GDPR. Há pouco tempo, eu ouvi algumas pessoas falarem que a LGPD tinha acabado, que a LGPD não era mais importante, que o governo ia deixar a LGPD de lado e que esse mercado não era um mercado importante. Para essas pessoas, vai a resposta no próximo slide, aonde o governo transformou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, em uma agência. Isso aí é muito relevante, né? Então, hoje o Brasil tem 12 agências, né? Tem a Anatel, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, tem a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANA, Agência Nacional de Águas e Abastecimento, entre outras agências. Agora, o nosso mundo digital, nosso mundo de proteção dos dados dos cidadãos passa a ter um tratamento de alto nível. Além disso, não foi só a transformação de autoridade em agência. Autorizou-se a contratação de 200 pessoas. O crescimento da ANPD ela é exponencial e isso, com certeza, vai se refletir nas auditorias, nas fiscalizações e nas sanções. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente digital passa a ser auditado pela ANPD. Isso aí também é um ganho extraordinário em relação às nossas crianças, adolescentes que entram no mundo digital, que precisam de uma proteção maior. Então, podemos dizer que o governo fez um golaço e o Brasil, ele realmente ele é protagonista e vai continuar sendo protagonista em questões digitais. E uma outra situação foi a situação da auditoria do TCU, que fez uma avaliação de 387 órgãos públicos, e esse relatório está divulgado no site do TCU com muitos detalhes. Aproveito aqui para parabenizar o TCU. É um trabalho extraordinário, fenomenal. Eu nunca tinha visto algo parecido, mesmo relacionado a outros assuntos. O que tem nos relatórios, o que tem de detalhamento nesse ambiente do TCU é muito rico. Tem muito conhecimento ali dentro. Então, isso aí a gente tem a certeza do quanto que o governo, tanto que os tribunais de contas, o Tribunal de Contas da União, os tribunais de contas estaduais, tem vários tribunais de contas estaduais que estão com auditorias bastante avançadas, que já fizeram auditoria. Então, a importância para esse tema tem sido muito grande. E para fechar, para eu passar para a doutora Sâmia Massari, uma brincadeirinha, né, relacionada lá ao tema Corra que a Polícia Vem Aí. Corra que a ANPD e o TCU vem aí. Mas o corra não precisa sair correndo para deles, não. É correr para se adequar e estar pronto num momento que possa ocorrer alguma auditoria, alguma fiscalização, ou até em algum momento de vazamento de dados, de forma que vocês estejam preparados, né, para reportar à ANPD, reportar ao TCU, mas o mais importante de tudo é que os ambientes estejam protegidos para que os cidadãos, para que os clientes possam acessar ambientes seguros e a gente não possa correr riscos, como o caso das farmácias, que é simbólico, né? A gente vai na farmácia, dá o CPF e o CPF, a gente não sabe para onde vai esse CPF. Em alguns estados é proibido. No município do Rio de Janeiro, hoje, é proibido solicitar o CPF para que na farmácia
anunciem o preço daquele tal medicamento para a gente, ou seja, não pode ser uma condicional fornecer ou não o CPF, e isso é um avanço muito grande. Em outros estados, né, no Ceará, esse assunto é bem evoluído. Enfim, é isso. Então, agradecer a todos, nos colocar à disposição. Agora, eu vou passar para a craque no tema, que é a doutora Samia Massari, que ela é diretora de Privacidade e Inovação da Every. Bom dia a todos. Bem, depois desse panorama geral que o Eduardo compartilhou, nós idealizamos esse evento hoje justamente para compartilhar com todos como a privacidade da informação, como a segurança da informação é algo latente, não é algo do passado, pelo contrário. Então, hoje o objetivo é justamente compartilhar dados, compartilhar como esse movimento, não só mundial, mas no Brasil, tem acontecido. E por isso, LGPD sob fiscalização, como a Agência agora Nacional de Proteção de Dados e os tribunais de contas têm fortalecido essas duas verticais, a privacidade e a segurança da informação. Vou repetir aqui esse slide, mas agora com uma outra abrangência adicional ao que o Eduardo nos trouxe, no sentido de demonstrar o seguinte: existe um contexto mundial que antecedeu a própria legislação brasileira. Então, hoje, nós temos 79% dos países com uma legislação específica sobre privacidade e, curiosamente, cada país traz uma nomenclatura diferente. Alguns têm uma legislação voltada para a privacidade da informação, outras para a proteção de dados pessoais, mas sempre demonstrando uma visão de preocupação em relação às diretrizes, a normas, regras de como as organizações públicas e privadas vão se adequar em relação ao tema. Então, hoje nós já temos esse percentual também bem elevado em relação ao mundo. Um outro dado interessante é que quando nós conseguimos revisitar essas legislações, percebemos que algumas já foram revisadas e republicadas, atualizando o seu contexto, porque a grande realidade é que quando falamos de privacidade, inevitavelmente estamos também correlacionando com tecnologia. E esse avanço tecnológico acaba também impactando em legislações muito antigas que não consideraram esse avanço e de que forma a tecnologia vem impactando também esse ambiente da privacidade da informação. E aí eu trouxe aqui que é algo hoje que nós conseguimos comprovar com dados que o mundo se preocupa com a privacidade da informação. Essa é a realidade. E hoje no Brasil, e aí fazendo um recorte para os marcos regulatórios do Brasil, nós hoje podemos considerar que temos um ecossistema da privacidade no Brasil. E essa linha do tempo demonstra que, desde ali até antes de 2018, obviamente, que houve todo um projeto de lei que foi estudado, passou por várias análises, até que, de fato, houvesse a promulgação. Então, desde antes de 2018, nós temos aí, nessa linha do tempo, vários avanços, várias alterações e proatividade até o ano de 2025, que nós chegamos agora recentemente com essa última alteração promovida pela medida provisória. Então, só algo interessante que ocorreu antes do advento da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é que a privacidade da informação, a proteção dos dados pessoais, ela não foi inédita com o advento da LGPD. Então, nós já tínhamos no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Acesso à Informação, no Marco Civil da Internet, normas, regras esparsas já tratando desse tema. Ou seja, já ali algo que trazia em relação à legislação uma visão em relação a como proteger esses dados nos ambientes ali organizacionais. Mas então houve a necessidade do Brasil avançar um pouco mais e ter de fato uma estrutura normativa específica, direcionada para trazer diretrizes norteadoras em relação a como uma organização pode tratar os dados pessoais, mas observando várias premissas e vários requisitos. E aí, então, nós tivemos aí o advento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi promulgada em 2018, entrou em vigor
em 2020, mas percebam que hoje nós estamos dando um destaque para a ANPD. Então, a criação da autoridade, então, na época, Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada em 2019. E aí entrou em vigor a lei efetivamente em agosto de 2020. Então, percebam que houve aí todo um avanço gradativo do Brasil em relação a trazer diretrizes, veicular diretrizes sobre esse tema. Somente em 2021, então, entraram em vigor as sanções administrativas. E esse ponto é relevante porque esse lapso temporal entre a entrada em vigor e a entrada em vigor das sanções administrativas, ela tem um motivo. E o motivo foi justamente permitir que as organizações tivessem esse tempo, esse período para gerar a conformidade. E foi, obviamente, algo que tecnicamente é equivocado, porque uma organização não consegue se organizar num lapso tão curto de tempo, logo ali quando a legislação entrou em vigor. E esse é um fato, porque hoje nós temos como evidenciar que organizações privadas, e destacadamente as públicas, não estão em conformidade, e a própria auditoria do TCU recente confirma essa realidade. Mas essa foi a essência da legislação. E aí depois, então, que entraram em vigor as sanções administrativas em agosto de 2021, nós tivemos um outro avanço, e esse eu considero bastante substancial, que foi hoje nós termos o direito à proteção de dados pessoais como um direito fundamental. Isso foi possível com a promulgação da Emenda Constitucional número 115. Então, lá no artigo 5º da nossa Constituição, né, dentre os incisos, nós temos o direito à proteção de dados como um direito fundamental. Ou seja, não estamos falando só de um status infraconstitucional e também de um status constitucional. Nosso país tem o direito à proteção de dados pessoais como um direito fundamental. E avançando agora no tempo, nós tivemos agora, recentemente, não completamos ainda nem um mês, que a medida provisória 1317, ela então alterou a natureza jurídica da ANPD. De autoridade, ela passou a ser Agência Nacional de Proteção de Dados, ou seja, tem uma natureza de agência reguladora. Nós vamos abordar mais à frente qual é o impacto, o que realmente mudou, qual é a diferença entre uma natureza, né, ali de autoridade e agora de agência. E aí, notícias são importantes porque muitas vezes a legislação, a teoria, toda essa parte de regramento, esse viés principiológico, não traz para a gente a realidade de como isso realmente está acontecendo nos ambientes, tanto nas entidades privadas como nas públicas. Então, o que de fato justifica esse maior rigor em relação à privacidade e à segurança da informação? E aí, nós temos aqui o Brasil figurando como aí líder em vazamento de dados globais. E também já existe uma divulgação de 2025 que existem mais de 7 bilhões de dados vazados na internet, dados relacionados a origens do Brasil. Então, essa liderança, que não é aí tão positiva, ela traz para a gente o motivo pelo qual nós temos que ter, sim, uma proatividade em relação a como cada vez mais trazer regras, diretrizes para que essa proteção ela seja efetiva e assertiva. Então, aqui nós temos essa notícia que motiva aí esse avanço em relação à atuação da ANPD e dos tribunais de contas. Vazamento expondo aí mais de 16 bilhões de senhas, né, acendendo, obviamente, um alerta em relação à cibersegurança. Essa notícia, inclusive, ela foi considerada como um dos maiores vazamentos da história. Então, percebam que nós estamos tratando de acessos a dados pessoais por meio de ataques ali cibernéticos que utilizam de diversas tecnologias para, obviamente, explorar aquelas vulnerabilidades do ambiente, encontrar uma janela óbvia e conseguir acessar as informações necessárias. Uma outra notícia que aqui envolvendo empresas relevantes em relação à questão da prestação de serviços relevantes, nós tivemos ataques que envolveram STJ, CNJ e Petrobras.
Então, inclusive, isso já foi alvo de operação, os autores foram identificados, mas essa notícia demonstra como existem, sim, ali exposições a riscos, existem vulnerabilidades que estão relacionadas à privacidade da informação que precisam ser analisadas, precisam ser identificadas. Então, aqui também uma atuação do cybercrime substancial envolvendo aqui organizações que precisam, de fato, ser protegidas, precisam de jornadas de programa de governança em privacidade, de segurança da informação, que gerem essa blindagem compatível e proporcional com a relevância das entidades. Cybercriminosos expondo mais de 94 mil arquivos médicos de brasileiros. Então, aqui eu já trago uma notícia em relação a outro segmento, que é o segmento da saúde. Um segmento que, quando analisamos o quanto é sensível, e aí trazendo também aqui a norma, né, em relação a como a privacidade, a como a proteção de dados pessoais se correlaciona com a saúde, nós percebemos que essa notícia trouxe um alerta importante. Quando esses arquivos médicos vazam, nós estamos tratando de não só os dados pessoais daquele paciente, mas de prontuários médicos, de patologias, né, ali históricos relacionados àquele paciente. Inclusive aqui, o que foi destaque nessa exposição foi também o vazamento em relação a fotos, imagens sensíveis daqueles pacientes e também de menores, né, crianças e adolescentes. Então, percebam que o quanto a falta, às vezes, de um olhar estratégico, a ausência de um olhar estratégico em relação à privacidade da informação, em relação à segurança da informação, pode causar um dano irreparável. Um dano irreparável que, por vezes, é interno, mas em muitas situações, como esse exemplo, atinge os destinatários finais, né? Atinge aqueles usuários, e aqui no caso, pacientes envolvendo dados pessoais sensíveis. Então, como a proatividade do Brasil vem se destacando? E hoje nós trouxemos como destaque a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados e do Tribunal de Contas da União. De que forma essa proatividade vem fortalecendo essas verticais? Bem, primeiro destaque é justamente a medida provisória 1317 de 2025, que agora, no dia 17 de setembro, ela nos trouxe uma alteração importante, né? Ou seja, de autoridade à agência. E aí nós temos algumas autonomias que são geradas por conta dessa alteração da natureza jurídica. Então, em que pese haja de fato ali uma alteração em relação à nomenclatura, existem questões concretas que mudam agora esse cenário. Ou seja, como agora a ANPD, como agência reguladora, vai de fato atuar e o que realmente se altera nesse cenário. E aí eu trouxe aqui justamente uma imagem que mostra uma evolução. E de fato é uma evolução, porque quando nós temos uma alteração que propicia uma autoridade se tornar uma agência reguladora, nós estamos falando de autonomias que são cruciais. Autonomia funcional, autonomia técnica, administrativa, autonomia financeira, autonomia decisória. Nós sabemos que a ANPD, pela sua natureza, ela já tem 3 funções: uma função regulatória, uma função fiscalizatória e uma função sancionatória. Mas essas funções, elas passam a ter maior efetividade quando essa autonomia está correlacionada a essas funções. Então, nós temos hoje também, através dessa medida provisória, a existência de carreiras de regulação e fiscalização de proteção de dados. Ou seja, essas carreiras vão ser compostas por especialistas em regulação e fiscalização de proteção de dados, porque, de fato, nós sabemos que estamos tratando de um tema interdisciplinar. Então, o conhecimento técnico que vai permear sobre toda a organização, para que essa fiscalização seja efetiva, deve ser realizada por um especialista que entenda todas as diretrizes, todas as normas técnicas envolvidas para, de fato, exercer essa tríplice função, que é da essência da ANPD. E a natureza fiscal e poder de polícia. Algo também interessante que essa medida provisória trouxe, destacando, inclusive,
aqui de maneira a criar quais são as formas que esse poder de polícia, mencionar como esse poder de polícia vai ser desempenhado. Então, aqui, natureza fiscal e poder de polícia, como isso vai funcionar. Percebam que existe a possibilidade, então, desses servidores exercerem como atribuição ali a prerrogativa de promover a interdição de estabelecimentos e instalações ou equipamentos. Lembrando que, quando estamos falando de algum descumprimento em relação à LGPD, nós podemos ter várias situações, várias hipóteses, né? Então, e muitas vezes, bases de dados armazenadas de maneira em desconformidade, que deveriam ser descartadas, em muitas situações, compartilhamentos que não poderiam existir, a própria comercialização de dados pessoais, que também é algo que é vedado pela legislação. Então, aqui existe esse poder de polícia para que haja, de fato, um controle, uma fiscalização e o cumprimento da legislação. E requisitos aqui relacionados à possibilidade de, então, se requisitar, inclusive, ali a força, o auxílio policial, federal ou estadual, em caso de desacato ou embaraço no exercício das suas funções. Na realidade, aqui, esse dispositivo, ele simplesmente esclarece o que é permitido por meio do poder de polícia. Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar com essa alteração? Que houve, de fato, um empoderamento da Agência Nacional de Proteção de Dados. Como eu disse, aquelas funções, a função regulatória, fiscalizatória e sancionatória, ela sempre existiu, mas agora, com essa alteração, esse empoderamento, ele é enfático e, com certeza, o exercício dessas atribuições serão agora constantes. E eu trouxe também algo importante, porque a ANPD ela já vem, desde quando iniciou a sua atuação, atuando em relação à fiscalização por meio de processos administrativos. Então, no site da ANPD, existem diversos processos instaurados, inclusive existe lá um monitoramento dos processos que estão em andamento, dos processos concluídos, envolvendo ali quais são as entidades, qual é o descumprimento que está sendo apurado, e hoje nós percebemos que existem descumprimentos desde a ausência de designação de um encarregado, né, pelo tratamento de dados, até realmente um incidente que envolveu dados pessoais. Ou seja, desde algo que é de simples resolução até algo muito mais complexo, porque, obviamente, demanda toda uma apuração, toda uma atuação para cessar aquele incidente. É interessante também trazer aqui um dado de evolução em relação aos requerimentos e denúncias que foram recebidos pela ANPD nos últimos anos. Em 2021, houve ali 768 requerimentos, né, que foram denúncias que foram recebidos pela ANPD. Percebam que em 2024, 2025 ainda não fechou aí esse monitoramento, mas em 2024 houve então aumento para 4.029 requerimentos. Então, de 768 para 4.029 requerimentos. Esse dado demonstra que a sociedade ela passa a ter mais conhecimento e entende a importância e a relevância sobre o tema. E percebe quando, em alguma situação, algum relacionamento com alguma empresa, existe algum tipo de desconformidade, algum tipo de excesso no tratamento de dados pessoais. Então, esse aumento ele foi motivado pelo conhecimento, pela conscientização da sociedade, o que gera também algo importante e positivo para o Brasil, que é, então, visualizar agora uma nova cultura de privacidade. E aí as organizações, não só por conta da legislação, mas por conta também desse conhecimento, dessa nova cultura de privacidade, então as organizações passam a ter mais preocupação em relação a ter a sua organização em conformidade com as diretrizes da LGPD.
A atuação da NPD, ela teve alguns destaques, obviamente não tem como enumerar todos, mas alguns interessantes porque teve uma atuação em massa sobre alguns segmentos. Então, nós tivemos em relação à saúde, que abrangeu farmácias, e também tivemos algo voltado para o segmento esportivo. E aí, a NPD fiscalizando o sistema de reconhecimento facial na venda de ingressos e na entrada de estádios de futebol aqui. Então, essa fiscalização, ela incidiu sobre 23 clubes de futebol. Quando tratamos do reconhecimento facial, estamos tratando de dados pessoais sensíveis. Então, a ANPD visualizou a necessidade de entender de que forma esse reconhecimento facial ele estava sendo promovido, como esse armazenamento ele estava sendo viabilizado no âmbito do clube, de que forma havia transparência entre essa coleta e, né, o titular de dados que estava tendo seu reconhecimento facial ali coletado. Então, essa fiscalização, ela trouxe também aí uma atuação relevante, trazendo a necessidade dos clubes se, então, organizarem para ter uma reestruturação em relação não só ao reconhecimento facial, mas a todo o tratamento de dados pessoais que são ali operacionalizados no dia a dia. E agora uma notícia recente, que foi do dia 2 de outubro, ou seja, há poucos dias, que foi a Justiça do Trabalho acionando a Polícia Federal e a ANPD por acesso massivo e não autorizado em 21 tribunais. Então, aqui, mais uma vez, obviamente, o atacante, né, o agente malicioso, ele, às vezes, ele se encontra instalado naquele ambiente por muito tempo, por meses, até ele perceber a oportunidade, uma janela óbvia para conseguir acessar de maneira indevida aquele ambiente. Acessar, não, para conseguir alcançar o objetivo dele malicioso, porque ele já conseguiu acessar anteriormente. E tem essa possibilidade de vários acessos ali, acessos massivos, para justamente alcançar os dados pessoais, alcançar dados, informações daquele ambiente que ele possa, eventualmente, utilizar para objetivos criminosos. E aqui, o destaque é justamente que a ANPD foi acionada, ou seja, agora nós temos a ANPD, mais do que antes, como uma referência em relação a agir em situações como essa. E aí, por isso, não só a Polícia Federal, mas a ANPD também foi acionada. Como as organizações são sancionadas pelo descumprimento da LGPD? Quando falamos de sanção, muitos acabam tendo um equívoco em relação a achar que só as sanções administrativas da ANPD podem recair sobre algum descumprimento em relação à legislação. Mas nós vamos verificar que existem outras possibilidades de punição, de sanção, quando aquela organização não está em conformidade. Eu destaquei aqui as sanções que são aplicadas exclusivamente pela Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, como todos podem perceber, nós temos a advertência, que é simplesmente advertir aquela organização, indicando prazos para adoção de medidas corretivas. Então, obviamente, é uma sanção mais branda, que vai se correlacionar com uma infração também de baixo risco. A publicização, então, quando estamos diante ali de um incidente, por exemplo, que envolve um vazamento de dados, é importante que aqueles titulares eles tenham conhecimento de que houve aquele incidente. E em destaque, 4 sanções que, para a organização, são mais impactantes do que as demais. Em muitas situações, nós achamos que a multa ela é a mais grave, mas percebam que se houver, por exemplo, o bloqueio daqueles dados pessoais referentes à infração, se houver uma sanção que determine a eliminação dos dados pessoais referentes à infração, ou, de repente, a suspensão do funcionamento daquela base de dados, do banco de dados relacionado àquele tratamento em desconformidade, ou a própria proibição de operações relacionadas a tratamento de dados que tenham, né, alguma correlação com a infração, impactam diretamente na atividade fim da organização. Então, bloqueio, eliminação, suspensão e proibição são sanções que impactam
a própria atuação da organização em relação ao seu destinatário final. Então, por exemplo, se estivermos falando aqui de no âmbito da saúde, se, por exemplo, houver um vazamento em massa, até que aquela infração seja efetivamente apurada, pode haver a possibilidade de ter ali a suspensão daquele tratamento até que tudo seja apurado, até para que não haja um vazamento recorrente. E temos também a sanção de multa, né, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado. Então, lembrando, aqui nós estamos apenas no âmbito das sanções administrativas. E aí, avançando, nós temos as sanções provenientes de decisões judiciais. Então, o Poder Judiciário, inclusive hoje nós temos mais de 14 mil decisões que é importante percebermos que, além das sanções administrativas, pode ser que o Poder Judiciário também, na sua decisão judicial, preveja algum tipo de indenização, que isso já foi, inclusive, algo noticiado em relação a diversos segmentos, não só em âmbito coletivo, mas também em âmbito individual. Então, o STJ, no final de 2024, trouxe um entendimento pacificando algo em relação à responsabilidade das organizações. Ou seja, o ataque hacker não exclui a responsabilidade por proteção de dados. Uma decisão que foi um marco em relação a essa responsabilidade objetiva das organizações. Ou seja, a organização, pública ou privada, ela não pode se eximir da responsabilidade simplesmente alegando que houve um ataque hacker. Porque o que se espera da organização, o que aquele titular de dados, e aqui titular de dados, seja o consumidor, seja o paciente, usuários em geral, eles esperam que aquela organização esteja tratando o dado pessoal dele de maneira responsável. Então, se houver um vazamento que cause um prejuízo individual e, obviamente, coletivo em relação a todo aquele contexto, a organização tem que arcar com a sua responsabilidade, sim. E por esse motivo, essa decisão foi um marco. Então, falamos das sanções administrativas e também a atuação do Poder Judiciário. Mantendo ainda aqui Poder Judiciário, algo uma notícia que foi recente do mês de junho, que a Justiça Brasileira impõe multa bilionária meta por vazamento de dados. Então, mais uma vez, a atuação por decisão judicial em relação à privacidade da informação, em relação à proteção de dados pessoais. E aqui, obviamente, voltamos ao mesmo raciocínio. O vazamento de dados, ele pode ser ocasionado, claro, por exemplo, por um ataque malicioso, e a organização, ela mesmo tendo todo um histórico, toda uma proatividade e de avanço em relação à proteção de dados pessoais, ela pode não ter observado uma premissa, não ter uma gestão efetiva, uma governança em privacidade que propiciava evitar esse incidente. Então, no momento da apuração, é que tudo isso vai ser demonstrado e apresentado. Aqui, neste caso, houve, de fato, um vazamento massivo de dados. E aí a gente volta, né, ao raciocínio do slide anterior de que deve haver uma responsabilidade imputada àquela organização. Em relação aos órgãos de controle, e fazendo aqui apenas um link para falarmos de uma outra possibilidade de sanção. Os órgãos de controle, sobretudo os tribunais de conta dos estados, vêm atuando nos últimos anos, promovendo auditorias em relação aos seus órgãos, às entidades da administração pública estadual, justamente para trazer ali para aqueles órgãos a necessidade de cumprir aqueles requisitos que estão presentes na auditoria. Então, aqueles órgãos que ainda não iniciaram o seu processo de adequação à LGPD, quando auditados, eles conseguem ter ali, obviamente, o nível da sua maturidade, quais são as recomendações que eles precisam providenciar e implementar internamente. E aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos um marco que foi ocasionado justamente pela auditoria realizada pelo TCE, em que vários órgãos estavam em nível inexpressivo, alguns em nível ali ainda, né, embrionário, e que hoje já tem um avanço substancial em relação a essa maturidade, como parâmetro, obviamente,
tendo aquela primeira auditoria. Então, existe um impacto quando essas auditorias elas são realizadas no âmbito dos estados, porque, primeiro, conseguem ter um monitoramento do nível de maturidade de cada órgão, e segundo, as organizações passam a ter ali pelo menos uma diretriz em relação a como iniciar esse processo de adequação. E aí, quando falamos de órgãos de controle, e, obviamente, aqui trazendo o olhar para o poder público, nós também precisamos gerar um alerta que é sobre a improbidade administrativa. Por quê? Se houver o descumprimento da legislação que ocasione um dano, e aqui, de forma exemplificativa, um dano ao erário, pode ser que aquele servidor, tudo vai ser apurado por meio de procedimento administrativo, mas pode ser que ele, sim, responda por improbidade administrativa, por ação ou por omissão. É bem importante ressaltar que o dano ele não ocorre só por ação, ele pode ocorrer por omissão. Então, se houver uma inércia em relação, né, àquela organização de, por exemplo, após uma auditoria do Tribunal de Contas, não ter nenhum tipo de olhar, adotar providências relacionadas a essa conformidade, e aí ocasionar um dano, podemos sim enquadrar numa hipótese de improbidade administrativa. Então, essas são as formas que as sanções podem ser imputadas em virtude da desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Só um momento. Agora foi. Bem, então, o primeiro destaque em relação à proatividade do Brasil em relação à privacidade da informação foi falar um pouco aí da atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados. E agora nós vamos para o segundo destaque, que é o Tribunal de Contas da União. Então, recentemente, nós tivemos um acórdão publicado, que foi o 1372. Esse acórdão, ele é bastante didático em relação às dimensões que foram auditadas no âmbito da administração pública federal. Então, essa auditoria, ela incidiu sobre 387 órgãos entidades da administração pública federal, justamente trazendo basicamente todos os requisitos, todas as etapas que compõem um projeto de adequação à LGPD. E aqui eu trouxe de maneira bem aqui destacada que dimensões foram essas. Então, de maneira macro, o relatório aqui, o acórdão do TCU, ele trouxe, primeiro ponto, uma estrutura para a condução da iniciativa de adequação. Essa é uma dimensão. E uma segunda dimensão, trazendo de fato ali as medidas, os controles de proteção de dados pessoais que devem ser implementados. É importante trazer essas dimensões de maneira apartada, porque quando tratamos de um projeto de adequação LGPD numa organização, muitas vezes existem alguns equívocos que direcionam para o viés operacional apenas, quando na realidade a alta gestão, a alta liderança, ela precisa estar envolvida durante todo o projeto. Então, por isso, essa primeira aqui dimensão, trazendo a atuação da alta liderança, a preparação da organização para iniciar esse projeto de adequação, qual é o contexto organizacional. Então, existem diferenças, sim, em relação ao contexto organizacional. Qual é a atividade fim daquela organização? Nós temos diversos segmentos, por exemplo, aqui no âmbito público: saúde, educação, segurança pública, ambiente, dentre outros segmentos, o fazendário. Então, são segmentos que precisam ser contextualizados para justamente ter um projeto de adequação assertivo e adequado. E a capacitação. Quando falamos da capacitação, muitos acham que, nossa, treinamento, teoria, explicar o que é lei. A capacitação é o alicerce para que um projeto tenha êxito. Quando falamos de treinamentos e conscientizações, nós estamos tratando aqui não só de compartilhar e de transmitir aquele conhecimento para os servidores, para os colaboradores. Nós estamos também trazendo a transversalidade do tema, ou seja, demonstrando que aquele tema tem relação com o setor de RH, que ele tem relação com o setor de contratação, com o setor jurídico. Então, o treinamento é para contextualizar o tema em relação a todas as camadas de uma organização. E, consequentemente,
consequentemente, todos da organização passam a estar envolvidos e engajados em relação ao projeto, porque todas as etapas acabam permeando por todos os setores. Então, esse eixo da capacitação foi uma subdimensão destacada também nesse acórdão. E quando passamos para o eixo das medidas e controles propriamente ditos, nós estamos tratando aqui da implementação da conformidade do tratamento, do compartilhamento dos dados pessoais. O outro eixo importante em relação ao atendimento daquele titular em relação às suas requisições, em relação aos seus direitos e eventuais violações, como ocorre a gestão desse canal de comunicação e as medidas de proteção. Então, de maneira aqui mais didática, no próximo slide, eu vou trazer o resultado que ocorreu em relação a essa auditoria e depois vamos entender os eixos e exemplos de como cada eixo desse pode ser implementado em termos de medidas. Bem, como resultado desse acórdão, e esse resultado se tornou alarmante porque nós lá no início nós tratamos do ecossistema do Brasil em privacidade e citamos que nós tivemos a entrada em vigor em 2020, nós estamos em 2025. Então, sim, esse resultado ele é alarmante por um lado, mas por outro, também a atuação do TCU nesse sentido trouxe a importância e a necessidade urgente das organizações atuarem em termos organizacionais e implementarem todas essas etapas de conformidade. Então, percebam aqui, eu não vou passar por todos, mas só apenas esses que mais se destacaram, 109 organizações precisarão desenvolver um plano estratégico e operacional para se adequar à LGPD. Sem uma estratégia, sem um planejamento, não há como iniciar um projeto. Então, percebam que é um quantitativo alto, são 109 organizações. Um outro quantitativo aqui interessante de destacar é 161 organizações devem elaborar e implementar um plano de capacitação. Então, percebam, o plano de capacitação, ele não inicia e termina ali no início do projeto. A capacitação ela é periódica. Os colaboradores, eles precisam receber conhecimento, não só teórico, mas prático, de forma constante e periódica. Não só aqueles servidores que já estão nesse processo de capacitação, mas por conta da alta rotatividade que o poder público apresenta e necessita que aqueles novos servidores, eles estejam no mesmo nível de conhecimento daqueles que já estão na organização. Se não houver esse nivelamento de conhecimento, novos colaboradores podem impactar negativamente no êxito e na evolução da maturidade da organização. E aqui também 146 organizações que precisam desenvolver uma política de privacidade e divulgá-la de maneira acessível nos sites institucionais. Então, percebam, hoje nós acessamos diversos sites, aplicativos, e sempre tem lá a política de privacidade para a gente acessar. Não necessariamente essa organização está em conformidade e aquela política de privacidade ela está adequada. Porque nós sabemos que, com o tempo, por conta do desespero, podemos dizer assim, das organizações, muitos simplesmente colocaram modelos, implementaram modelos de política de privacidade sem contextualizar com a organização. Então, hoje nós temos, sim, diversos sites com políticas, mas não necessariamente elas estão em conformidade. E aí, percebam que nessa auditoria foi identificado um número alarmante. Por quê? Aqui, no caso, 146 não tem uma política de privacidade. E um outro dado importante, que 170 organizações precisam avaliar o compartilhamento de dados com terceiros e identificar os dados compartilhados. Quando falamos aqui de terceiros, estamos, na verdade, tratando de terceiros externos à administração pública. Então, terceiros que não estão ali exercendo aquelas atribuições relacionadas ao exercício das funções daquela organização. Estamos falando de terceiros externos. Então, é algo que chama atenção, porque dentro da administração pública, é normal ter, sim, é típico nós identificarmos compartilhamento, uso compartilhado, transferência de dados pessoais. Até porque
nós sabemos que o Estado é uno, a administração pública é una. Então, por vezes, a saúde precisa se comunicar com a segurança pública, que precisa se comunicar com outro órgão, e isso acontece em muitas situações por meio de dados pessoais. Agora, quando falamos do compartilhamento com terceiros, de fato, nós temos aqui 170 organizações que possivelmente não tiveram o mapeamento desse processo, que compartilha esses dados, porque sequer eles têm também mapeado os dados pessoais que são compartilhados. Aqui nós estamos tratando de um evento grave, porque se a organização ela não tem conhecimento, ela não tem um mapeamento dos dados que estão sendo compartilhados, não há também como depois monitorar, até mesmo se houver um incidente, quais foram os dados ali que foram, por exemplo, inerentes àquele incidente. Então, aqui nós temos um evento grave que tem uma repercussão, né, variável, não só em relação à desconformidade de não ter este mapeamento, né? Isso pode repercutir de maneira muito negativa em relação à organização. Então, esses aqui foram as desconformidades, os descumprimentos identificados. Existem recomendações correlacionadas justamente para auxiliar essas organizações a adotarem uma postura de conformidade. Então, em relação aqui ao plano, né, que nós falamos no início, deve haver a iniciativa de identificar o planejamento, execução e medidas preparatórias. Em relação aqui à questão de elaborar um plano de capacitação, a organização tem que ter um plano de capacitação trazendo essa periodicidade, quais são os temas que vão ser abordados, quais as camadas da organização que vão ser alcançadas. Em relação à política de privacidade, deve haver o desenvolvimento de uma política de privacidade contextualizada com a organização e, obviamente, publicada, divulgada de maneira acessível para que aqueles, né, que sejam os destinatários tenham acesso a todo o seu conteúdo. E, por fim, em relação ao compartilhamento, como eu disse, mapeamento daqueles processos relacionados ao compartilhamento de dados, e nesse mapeamento de processos existem diversas perguntas que são realizadas ao responsável pelo tratamento e que essas respostas vão justamente trazer não só, obviamente, mapeamento para ter um histórico na organização, mas a identificação dos riscos à privacidade. Então, por exemplo, esse compartilhamento, ele é até legítimo em relação a esse terceiro, porém, não em relação a todos esses dados. Ou, por exemplo, o meio do compartilhamento que está ocorrendo por e-mail ou até por WhatsApp é um meio que gera uma violação, que gera um risco à privacidade. Então, nesse processo, né, de mapeamento, todos esses riscos são identificados e, obviamente, depois um plano de ação é elaborado para que a conformidade seja gerada. Bem, e aí o TCU, nesse acórdão, trouxe eixos em relação à segunda dimensão, que é justamente a implementação de medidas e controles em relação ao tratamento de dados. Falamos da capacitação, da relevância, da importância de ter um plano de capacitação. Em relação à conformidade do tratamento, citamos como exemplo aqui agora sobre o mapeamento de processos, sobre o registro de operações de tratamentos de dados, que é o ROPA. Então, é importante que os processos eles sejam mapeados e que haja o registro dessas operações de tratamento de dados, assim como a elaboração de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Inclusive, a ANPD, ela pode exigir o relatório de impacto em determinadas situações. Então, a organização já tendo previamente, já demonstra, inclusive, no eventual incidente, para a Agência Nacional de Proteção de Dados, uma proatividade institucional em relação a essa implementação. Direito dos titulares. Esse é um ponto muito relevante que o TCU deu uma ênfase justamente porque a LGPD empoderou o titular. Hoje nós tratamos de um indicador importante que foi o número de requerimentos e denúncias recebidos pela ANPD em 2024, né? Então, houve um avanço substancial. E aí, por esse motivo, nós temos que trazer, né, não só a essência da lei, que traz esse empoderamento, mas a própria atuação dos titulares, em relação a organizações que não têm um canal de comunicação para que ele possa acessar, para que ele possa solicitar, por exemplo, informações sobre o tratamento do seu dado pessoal.
E aqui foi um eixo importante que o acórdão nos trouxe, porque é necessário que tenha um canal específico acessível para esse titular de dados. É necessário que haja a elaboração ali de respostas a essas solicitações, a essas requisições, para tornar essa relação mais dinâmica. E muito importante, que haja gestão por parte da organização em relação a essas requisições. Se não houver uma gestão, não há como respeitar e cumprir todos os direitos relacionados aos titulares. Em relação ao compartilhamento, e aqui adicionalmente, uso compartilhado e transferência de dados pessoais, é importante que haja um inventário dos dados pessoais compartilhados. Então, cada processo que tem como operação o compartilhamento tem que ter o inventário de que dados são efetivamente ali compartilhados. A adequação desse compartilhamento em relação às bases legais. Então, no mapeamento do processo, temos que avaliar se esse compartilhamento ele se adequa a alguma base legal, ao cumprimento de um contrato administrativo, à execução de uma política pública, ou, de repente, o cumprimento de uma obrigação legal regulatória. O fato é, esse compartilhamento ele tem que ter uma correspondência com uma base legal prevista lá na LGPD. E também, quando estivermos tratando de uma relação internacional, temos que ter uma política de transferência internacional implementada no âmbito da organização. Então, percebam que uma simples operação, ela gera uma complexidade para a organização se adequar àquela operação. O compartilhamento não é só compartilhar. Nós temos que avaliar se esse compartilhamento é legítimo, de que forma ele está ocorrendo, quais são os dados pessoais que são compartilhados, se envolver, como eu disse agora, alguma relação internacional, tem que ter uma política na organização trazendo essas diretrizes e, inclusive, pontuando no próprio contrato se aquele, por exemplo, país que está se relacionando com o Brasil, ele possui as mesmas diretrizes e aqui, mesmas ou de um grau superior de proteção ao nosso. Inferior já torna essa relação ilegítima. Então, são pontos que precisam ser avaliados de forma pontual e, por isso, a alta complexidade em gerar um projeto de adequação ali assertivo. E medidas de proteção. Quando falamos de medidas de proteção, técnicas administrativas aptas a gerar a adequação da organização, estamos tratando, por exemplo, da anonimização, da pseudonimização, da criptografia. Então, existem situações que aquela base de dados ela pode ser pseudonimizada. Ou seja, ela vai ter ali um gerenciamento de chaves criptográficas para que em algum outro momento aquela base de dados seja utilizada. Então, existe uma legitimidade para não descartar, porque há uma base legal que legitima o tratamento posterior. Então, são medidas de proteção que podem ser implementadas, a LGPD traz algumas delas, mas de modo exemplificativo, para blindar a organização. E como essa jornada ela é efetivamente operacionalizada? Percebam nessa imagem que não estamos falando de etapas que têm início, meio e fim. Estamos tratando de uma jornada cíclica. E por isso, passamos pelo mapeamento e diagnóstico, passamos pela estruturação do programa. Então, uma vez conhecendo a organização, conhecendo a estrutura, os riscos que existem ali à privacidade, nós vamos conseguir estruturar o programa e ter a gestão desses riscos, aplicar a metodologia Privacy by Design, ter também uma visão sobre a relação da organização com terceiros que transcendem aquela instituição e, por isso, due diligence em fornecedores. Então, não basta a organização ela estar em conformidade. O terceiro que se relaciona com ela também precisa. Senão, esse terceiro gera riscos, gera exposição para a organização. Treinamento e conscientização, políticas, procedimentos e normas que precisam ser implementados e o monitoramento contínuo. Esse monitoramento contínuo é justamente o que vai transmitir aqui esse viés cíclico do programa de governança em privacidade. Bem, mas não podemos falar de privacidade, de proteção de dados pessoais, sem trazer para esse contexto a segurança da informação. E por isso, precisamos compreender que
privacidade e segurança da informação são complementares e convergentes. E aí, quando tratamos de um programa de privacidade, necessariamente vamos precisar correlacionar com segurança da informação. E aí nós temos situações que vão ser convergentes, elas vão se unir e vão ser implementadas conjuntamente, e outras que são complementares. Como eu disse, nós vamos mapear um processo, vamos identificar os riscos à privacidade e, eventualmente, nesse risco, nós vamos perceber que vai ter a necessidade de uma medida técnica, por exemplo, uma anonimização, que vai ser lá gerada e operacionalizada no âmbito da segurança da informação. Mas, além disso, existe também um viés transversal. Nós precisamos considerar 3 aspectos, 3 pilares. Pessoas treinadas e conscientizadas periodicamente, processos mapeados, readequados e revisitados de forma cíclica e o uso da tecnologia. Então, nós precisamos também compreender que não é só tecnologia, não é só conscientização. Muitas organizações, às vezes, focam só na conscientização, focam só em implementar procedimentos e normas, mas não tem tecnologias atreladas a tornar todo esse processo de maneira ali assertiva, de maneira monitorável e um ambiente controlado. E também trouxe, para complementar a jornada cíclica, né, do Programa de Governança em Privacidade, o Programa de Governança em Segurança da Informação. Então, precisamos ter a arquitetura de gestão, a análise de conformidade com frameworks, a elaboração de normas, ter também, de maneira ali, a analisar as vulnerabilidades, as exposições a riscos, a estrutura relacionada a incidentes, como ocorre a gestão de incidentes. A organização tem que ter essa gestão, um procedimento para o tratamento de incidentes, um plano de gerenciamento de uma crise cibernética. Em muitas situações, a organização ela vai se preparar quando acontece, mas quando acontece é improviso. E o improviso, normalmente, ele gera muito mais dano do que ter ali todo um plano de gerenciamento daquela crise cibernética. Riscos também, a estrutura de gestão de riscos, como ocorre a implementação da inteligência contra ameaças cibernéticas. E, obviamente, a continuidade, que, mais uma vez, é justamente aqui o elo para gerar esse viés cíclico também em segurança da informação. E aqui apenas uma estatística, porque muitos acham equivocadamente que é falha sistêmica, falha tecnológica que gera um incidente, mas não é. Na realidade, o fator humano é que está atrelado, que está aqui correspondente à maior parte dos eventos de incidentes que ocorrem numa organização. Obviamente, o destaque aqui para ataques maliciosos. E por isso, em sequência, eu trago um contraponto interessante, porque como que esse atacante, esse agente malicioso, ele age em um ambiente? Obviamente, ele aplica múltiplas aqui técnicas. Nós temos a exploração do ambiente por meio de janelas, por meio de vulnerabilidades, por meio de riscos naqueles ambientes. E, claro, eu trouxe também algo estatístico que a exploração de identidade acaba estando presente em 98% dos casos. Mas eu achei interessante trazer essa imagem porque o atacante, o agente malicioso, ele vai se aproveitar de uma vulnerabilidade evidente, de uma janela aberta, que é a primeira imagem. E, por muito tempo, nós fazíamos uma analogia de que é o seguinte, a janela fechada, ela dificulta a atuação daquele agente malicioso. Então, em tese, ele vai partir por uma outra janela óbvia. Mas hoje, nós temos aqui que a janela aberta e a janela fechada já não são, a janela aberta, obviamente, mas a janela fechada já não é mais suficiente. Hoje nós precisamos ter janelas blindadas. O ambiente precisa estar blindado. E aí, como se operacionaliza essa efetiva blindagem, gerando uma conformidade em relação à privacidade, atrelando também aqui os requisitos, as normas técnicas relacionadas à segurança da informação. Aí eu trouxe um modelo de negócio que foi justamente um resultado de muita experiência em relação a diversos projetos de adequação à LGPD que chegaram à conclusão prática de que não há como implementar uma adequação sem conjugar soluções tecnológicas e consultoria.
Então, aqui no número 1 dessa mandala, nós podemos verificar uma solução tecnológica que gera a gestão e governança em privacidade e proteção de dados pessoais. Ou seja, uma plataforma que vai conseguir gerenciar, vai conseguir gerar a governança de todos os processos que foram mapeados, dos relatórios de impactos que foram gerados, de todas as políticas, normas que foram desenvolvidas no âmbito daquela organização, um canal de atendimento aos titulares de uma maneira automatizada, de modo que gere para a organização ter uma plataforma que consiga ter a gestão daquelas requisições. Então, aqui, uma solução tecnológica que se atrela justamente a tudo que nós vimos agora em relação à auditoria do TCU, em relação às etapas que são necessárias para ter ali um processo de conformidade. Ter a gestão por meio de uma plataforma é muito mais seguro e assertivo do que gerar inúmeros documentos que são impossíveis de serem monitorados e gerenciados de outra forma. Um outro ponto importante, nós falamos aqui sobre a questão de conhecer a organização no tocante a dados. Então, uma solução tecnológica que permite descoberta de dados estruturados e não estruturados. É algo que é crucial para avançar em maturidade. Então, se a organização sabe que dados elas têm, que dados as organizações têm, dados estruturados, não estruturados, dados pessoais, então ter essa descoberta é algo também que acaba compondo de maneira substancial esse projeto de adequação. Um outro ponto importante, solução para conscientização e treinamento. Hoje nós sabemos que o phishing, ele é aplicado, ele é utilizado como uma técnica justamente para atacar aquele ambiente. Então, ter uma solução tecnológica que simule phishing na sua organização e que redirecione para o treinamento, né, principalmente daqueles que clicaram, porque basta clicar para, obviamente, já ter ali um ataque instaurado. Mas existem colaboradores que não só clicam no link suspeito, como fornecem os dados, inserem os dados pessoais. Então, esses colaboradores precisam ser conscientizados, precisam compreender o risco que eles geraram para aquela organização. E uma solução tecnológica, ela não só auxilia nesse processo de simulação de phishing, como também na conscientização, gerando para a organização o gerenciamento em relação a esse treinamento. Quais foram realmente ali os cliques que foram realizados, quem inseriu aqueles dados pessoais, quantos colaboradores realizaram esse treinamento, é uma forma da própria organização gerar uma evidência de que está atuando também na seara do treinamento da conscientização. No item aqui 4 da nossa mandala, nós temos a gestão de atendimento em consonância com a LGPD. Então, é importante que haja uma gestão automatizada de atendimentos, não só às vezes internos, ou seja, no âmbito da própria instituição, mas uma relação com o mundo externo, com usuários, com cidadãos, com clientes, consumidores em geral. Então, ter aqui uma gestão automatizada, uma esteira automatizada para gestão de atendimento, com toda a parte da metodologia de privacy by design aplicada e considerada, é também algo que a tecnologia, a solução tecnológica, ela também vem para agregar valor nesse contexto. Falamos muito hoje sobre a questão de vulnerabilidades, de exposição a riscos. Então, é importante que haja uma análise dessa exposição a riscos, que haja gestão dessa exposição para que exista, no âmbito da organização, um plano de ação. Então, de que forma a organização ela vai conseguir se proteger em relação a essas exposições? Não há como realizar sem ter efetivamente aí um planejamento, ter uma gestão e também esse monitoramento. E, por fim, a consultoria. Então, contratamos da consultoria, e aqui para fechar, né, essa conjugação, aí sim, nós estamos falando de todo esse atendimento, todo esse acompanhamento, gerar procedimentos, normas, políticas, para que essa adequação, ela de fato, chegue àquele ápice que é o monitoramento contínuo. Bem, agora, para finalizar, uma conclusão, porque o tema, né, do nosso evento foi justamente como a NPD, como a Agência Nacional de Proteção de Dados, e o Tribunal de Contas vem fortalecendo esses dois eixos, privacidade e segurança da informação. Eu destaquei alguns
né? Então, aqui, nós estamos falando da privacidade e da segurança como um viés estratégico, um direcionamento mais assertivo em relação à conformidade, uma atuação urgente, né? Então, o fortalecimento aqui e também gerando uma atuação urgente em relação aos agentes de tratamento, que são as organizações públicas e privadas, a incidência efetiva de fiscalizações e sanções, que é o que vai acontecer, e um posicionamento proativo do Brasil, que hoje nós temos um ecossistema em privacidade. E, de fato, para finalizar, não é possível se proteger do desconhecido. O investimento em prevenção é estrategicamente sustentável e econômico. Então, agradeço a atenção de todos. Finalizo aqui com os nossos contatos. Estamos à disposição para auxiliar o projeto de adequação de qualquer organização, pública ou privada. Obrigada. Terminou o nome, pessoal. Não. Vamos. Sara, tem algumas perguntas. Ah, tá. Não, já está aqui. Tem algumas perguntas. Antes disso, deixa eu responder algumas coisas. Vamos lá. O Marcelo Martins, ele está perguntando se a gravação será disponibilizada aos participantes. Sim, vai ser disponibilizada via YouTube da Every, tá? Aproveitem aí e curtam o nosso canal, né? A gente tem disponibilizado bastante informação sobre esse tema, segurança da informação e privacidade. Aí tem uma outra observação aqui do Leonardo Ribeiro. Dentro da C Camargo, temos treinamentos constantes com os colaboradores sobre questões de LGPD. Ótimo. A cultura dos usuários é fundamental para que os dados sejam protegidos da melhor forma. O Armando César pergunta, agora é para a Sâmia, ela quer a craque. O poder de polícia não é a capacidade de dar voz de prisão e efetivamente prender em caso de delito? Qual é o nome? Armando. Armando, então, na própria legislação, né, agora no caso por meio de medida provisória, obviamente ali foi um dispositivo exemplificativo, mas aqui o poder de polícia, nós estamos falando de uma forma mais enfática de exercer aquelas atribuições, estamos falando de uma prerrogativa. Então, por exemplo, aqui, nesse caso, requisitar a força policial caso haja ali um desacato, quando, por exemplo, um servidor da NPD estiver exercendo a sua atribuição de adentrar ali numa organização e necessitar, por exemplo, apreender algo. Inclusive, a legislação fala de apreensão. Então, o poder de polícia está relacionado a ele conseguir administrativamente executar a atribuição de uma maneira mais enfática, inclusive requisitando a força policial. Uma outra pergunta aqui, essa é mais complexa. Considerando a evolução da legislação e as interpretações da ANPD e do TCU, como as organizações podem garantir uma conformidade contínua e adaptável, ao invés de um projeto uma vez na vida? Projeto uma vez na vida quis dizer que só se faz uma vez e acabou, né? Que estruturas ou ferramentas se mostram mais eficazes para essa sustentação a longo prazo? Sua? Então, vamos lá. No decorrer aqui da nossa fala, eu apresentei 2 slides que se relacionam com a sua pergunta. São as jornadas cíclicas. Então, o projeto não é uma vez na vida. Na verdade, a LGPD ela não veio para causar uma conformidade pontual. Ela veio para fazer parte da organização. Então, não é algo que vai ter início, meio e fim. Em relação a como estruturar de maneira sustentável e de maneira contínua esse processo de adequação, existem aqui algumas formas, e por isso, no fim, eu coloquei a conjugação da consultoria e de soluções tecnológicas. Então, soluções que podem agregar valor tecnologicamente a esse processo contínuo. Primeiro aqui, destaco uma gestão e governança em privacidade por meio de uma solução tecnológica. Então, existe um software voltado para essa finalidade, então gera para a organização algo contínuo. Outro ponto importante, como eu coloquei, a descoberta de dados estruturados e não estruturados, é algo contínuo também. Nós não conseguimos realizar só uma vez e obter um resultado único, é algo também periódico.
a questão também da análise de exposição a riscos, por meio de solução também tecnológica, uma ferramenta que vai gerar essa análise e conseguir organizar ali a instituição para que ela tenha a gestão efetiva desses riscos e, obviamente, todas as ações relacionadas a essas vulnerabilidades. Então, primeiro ponto não é um projeto único, ele é contínuo, e segundo é que existem todas essas ferramentas tecnológicas que vão estar atreladas a uma consultoria para permitir um projeto contínuo, constante para a organização. Ok, uma outra pergunta aqui, Sâmia. A LGPD e as diretrizes do TCU e a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, exigem uma gestão de risco de privacidade robusta. Como as organizações podem ir além de uma análise superficial e desenvolver uma análise de impacto à proteção de dados, aí cita aqui DPIA e RIPD, verdadeiramente estratégica, que não apenas identifique riscos, mas também oriente decisões de negócios e o roadmap de segurança e privacidade? Ótima pergunta. Mais uma vez, é inevitável, vou trazer também o viés tecnológico. Então, para que haja essa construção robusta, nós precisamos, primeiro ponto, obviamente, ter toda a organização mapeada, todos os processos mapeados. Nós precisamos ter esses riscos identificados que vão ter ali planos de ação correspondentes. Mas, além disso, nós precisamos avançar, entender quais são as vulnerabilidades existentes na organização. E para isso existe uma solução tecnológica que vai justamente identificar essas vulnerabilidades, essas exposições, não só no âmbito interno. Nós hoje também temos, né, como parceiro, uma solução que consegue entender como, por exemplo, bases de dados da organização estão fora da organização, na dark web, por exemplo. E aí a gente já consegue avançar e ter uma visão mais robusta em relação a essa gestão de riscos. Então, aqui nós estamos falando basicamente de duas ferramentas que vão gerar não só essa análise, identificação e priorização, e aqui é um ponto interessante quando você citou sobre a contextualização estratégica do negócio. Nesse momento, a ferramenta ela consegue entender o contexto da organização, e obviamente isso tudo é feito por meio também da consultoria atrelada, identificar o contexto para priorizar quais são os riscos que geram maior impacto para o negócio. Então, não é só identificar aquela exposição, aquela vulnerabilidade, mas é contextualizar com o segmento da organização. E aí, assim, a gente consegue, por meio dessa priorização, gerar uma robustez maior para a organização e ela vai atuando de maneira mais assertiva e robusta, como foi a pergunta. Maravilha, Sâmia. Obrigado. E para a gente fazer um fechamento, né? A LGPD pegou. Pegou. Né? Firme. Firme. O que, como eu falei, como estavam imaginando, como algumas pessoas falaram que a LGPD tinha acabado, que era mais uma lei que não ia ser seguida, e a gente sabe, viu aí nesse último mês, com a auditoria do TCU, que você falou sobre, com alguns detalhes, com a questão da Agência Nacional de Proteção de Dados, e eu junto a esse tema a fiscalização que a auditoria, que a ANPD está fazendo nos clubes de futebol. Eu acredito que esse pode ser um momento de, caso algum clube seja punido, tenha algum tipo de sanção, nós estamos falando com o popular, com o torcedor, com o cidadão, sobre os dados deles, sobre a biometria deles que ficam nos clubes de futebol, nas empresas prestadoras de serviço. Hoje são 23 clubes que estão sendo fiscalizados e, em algum momento, tendo alguma sanção, eu acredito que esse tema ele vai para um jornal nacional, ele vai para a mídia e vai colaborar bastante. Né? Eu espero que os clubes não sejam punidos, que eles tenham tá fazendo o dever de casa, mas que é um assunto que todo mundo gosta, que é futebol, e que é um tema que pode sim cair vamos dizer assim, no gosto popular, como caiu na Europa com a GDPR, né, na União Europeia. Então, o seu entendimento aí sobre essa questão do momento atual da LGPD? Sobre o clube de futebol, até destaquei a atuação da NPD, porque eu achei bem interessante, né, esse olhar para
na verdade, nem se olhar para o segmento, mas um olhar da NPD de forma segmentada. Isso vai ser muito importante, porque a atuação segmentar, ela vai gerando uma maturidade até mais célere do que ir pontualmente entendendo ali sobre cada segmento, uma organização ou outra. Mas, na verdade, a LGPD não só pegou, como eu digo que nós estávamos apenas no começo. Nós vivemos esses últimos anos num começo. Agora, efetivamente, é que a LGPD, e aqui trazendo também tudo que nós chamamos de segurança da informação, vai ser, de fato, fiscalizado e vai ser objeto de sanções, não só administrativas, mas também por meio de decisão judicial. Então, a minha visão hoje é que é um assunto latente, é um assunto presente e urgente para as organizações que ainda não iniciaram o seu projeto de adequação. Agradecer a Sâmia e finalizar com um recado e, na verdade, uma sugestão. Existe a ISO 27001, que é a ISO da segurança da informação, Sistema de Gestão de Segurança da Informação, e tem também a ISO 27701, que é a ISO da privacidade da informação. Então, a gente tem conversado com muita gente, tem falado com alguns clientes sobre a importância desse processo de segurança da informação e privacidade da informação estarem formalizados nas empresas e estarem tendo um cuidado maior, porque os dados, dizem que os dados são o novo petróleo, né? Mas os dados nossos, dos cidadãos, dos clientes, eles precisam estar seguros. E uma forma de carimbar que aquele ambiente é um ambiente que se preocupa com segurança, que protege as informações que estão lá, é com uma certificação nessas ISOs. Então, a gente sempre sugere, né, tem sugerido aos clientes fazerem processos sérios, rígidos, de certificação. A Every já é certificada, está indo para o 5º ano na 27001, está indo para o 4º ano na 27701, e dentro de casa a gente percebeu que os processos mudaram para melhor, nossos processos internos estão mais seguros, e casa de ferreiro, espeto de aço, né? Então, é dessa forma que a gente trata, dessa forma que é o nosso dia a dia. Então, agradecer a todos. Obrigado pelo tempo dispensado em ouvir um pouco a gente. Obrigada.